Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do Pod Crypto. Então, vamos lá, sem muito lenga-lenga. Hoje tem umas coisas bem interessantes para falar para vocês aqui sobre o mercado. Então, repare o seguinte, ó. A análise ontem que nós fizemos, a gente viu o mercado caindo, eu ainda falei, olha só, o Bitcoin ainda pode voltar para buscar uma zona, tá? Aqui nesse caso uma Fair Value Order Block, uma captura de liquidez. Que também aqui ó, no gráfico de 1 hora, a gente repara que ele voltou praticamente na zona que já testou. Então, o que pode estar acontecendo por agora? Vamos analisar no gráfico de 1 hora que eu consigo mostrar mais alguns detalhes aqui. Ó. Então, ele voltou para capturar uma liquidez aqui em cima, tá ok? Então, ele tem essa captura de liquidez, que ele já fez um pouco, e ele tem essa outra captura de liquidez aqui em cima, tá bom? Então, uma ali mais ou menos na região de 119 e a outra na região de 121. Enquanto ele não fizer o topo mais alto que esse daqui de 122, ele não vai continuar uma alta. Então, o que o Bitcoin pode fazer aqui, ó? Ele pode vir aqui, ó, ele corrigiu, fez esse impulso aqui que está dentro de um canal ascendente, bater aqui e depois ele fazer isso daqui. Para ele continuar alta, ele tem que fazer a ultrapassagem desse topo, né? Ele tem que fazer assim, para ele manter a alta, tá? Ele tem que fazer, ó, fez esse impulso. Ele pode até corrigir aqui, fazer fundo mais alto que esse de trás, esse, ultrapassar esses topos aqui, que é esse e esse, aí ele vai fazer assim, assim e assim. Isso é uma tendência de alta normal, válida, porque ele vai fazendo sempre o BOS, que é uma continuação, tá ok? Agora, se ele cair aqui, vamos botar agora por 4 horas para ficar melhor. Se ele cair, perder essa estrutura aqui, ó, que ele tá, ó, na região 2. Ele vai fazer um choquezinho, que é o choque de baixa, tá ok? Aqui, se ele perder essa região aqui de 116 mil, ele vai voltar aqui embaixo. Mas por que essa região aqui? Porque é o fundo que está levando ele fazendo supostamente esse topo aqui, tá? Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas pode ser que ele já fechou um topo aqui. Eu estou trabalhando com o que ele está fazendo agora. Então, se ele fechar aqui, ele vai, se ele perder esse fundo aqui, que é a base que ele tem, a gente pode ver o Bitcoin voltar aqui embaixo novamente. Além disso, ele pode estar querendo formar, ó, o nosso ombro, cabeça e ombro. Que isso daqui é uma reversãozinha no mercado e bate certinho com a região de 116 que ele tem que perder, tá ok? Então, supostos alvos do Bitcoin. Ó. Geralmente, figura gráfica busca, às vezes, a metade do movimento, então mais ou menos 113 mil dólares e mais ou menos 110 mil dólares, ok? Isso são alvos. Se ele vai buscar esses alvos aqui, eu não sei. Ele pode muito bem ficar em 113, 114 e retornar. E não buscar os 110. Não é obrigatoriamente que ele tem que buscar essas regiões. Então, vocês que estão por aí, comecem a observar, ó, essa região aqui do Bitcoin, que é mais ou menos 113 mil dólares. Esse candle aqui, que é o nosso imbalance, geralmente um pouco a metade dele é a região dos 114.850. Dá uma olhada nessa região também. E depois observe aquela região lá de baixo de 111. Então,
queda do Bitcoin, a gente vai observar essas regiões, 113, 114, caso ele perca, ele vem aqui em 110 e 111. Ok? Então, dessa forma que eu gostaria que vocês observassem o Bitcoin. Entendeu? O que ele está mostrando aqui? Pode ser que ele ainda faça mais uma pernada de baixa. Ok? Venha capturar essa liquidez aqui de 113, 114. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Ó, gráfico mensal. Ok? Se eu trouxer vocês para o gráfico mensal, ó, e fizer isso daqui, uma coisa simples, ó, traçar uma linha aqui, ó, a gente viu, ó, que esse pavio aqui, ó, tá em 109, aqui em cima tá em 111 e aqui atrás está em 68 mil dólares. Então, se você observar, ele está ultrapassando a linha. Então, daqui a 15 dias que o mensal fechar, seria bom a gente ver o preço acima de 120 mil dólares. E aqui ele não ultrapassar muito essa região de 112, 109, porque se ele perder, ele vai ter que vir buscar a região aqui para baixo. Esse é o fundo, tá, de 81 no mensal, que o Bitcoin não pode perder. Precisa sempre estar fazendo fundos mais altos para continuar as pernadas de alta. Se você observar, ele nunca fez essa quebra de estrutura. Tá bom? Então, por isso que a gente comenta, o Bitcoin não pode ultrapassar 110, 111, 112, 108, 109, 107. Para ele não sair dessa região aqui. Ó. E seria bom ele fechar o mensal acima de 120 mil dólares. Que ele vai fechar acima dessa resistência aqui no caso. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o de 4 horas. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos, mas muito atentos. Ó. Você está observando que o Bitcoin está subindo 1%. Se você olhar umas outras altcoins, está subindo 4%, o Ethereum, CRV está subindo 9%, Júpiter está subindo 6%. Ó. Link está subindo 4%, Solana está subindo 4%. Você observa que a maioria está subindo mais do que o Bitcoin. Você se pergunta por quê? Porque quando você abre a dominância está caindo. A dominância do Bitcoin está caindo. Tem vídeo no meu canal explicando essa situação de dominância. A dominância do Bitcoin sai para as altcoins. Quando a dominância está caindo, a maioria do mercado está preferindo altcoins ao Bitcoin. Porque as altcoins estão começando a sair de fundo. E muita gente vai para lá também para fazer realizações de lucro. O total 3, que é o total de mercado, exceto Bitcoin e Ethereum, que Ethereum é uma principal altcoin, vamos colocar assim, ele está subindo. Ó. Tá batendo lá, ó, 970 bi. A próxima região dele de resistência é aqui, ó, 1 tri. Ele está querendo ir buscar, ó. Ele já fez um impulso, corrigiu um pouquinho, agora ele está indo. Enquanto isso aqui estiver subindo, o Bitcoin não vai subir tanto. Porque isso daqui, ó, a liquidez sai de um lado e vai para o outro. E isso é muito importante você observar, porque às vezes você fica comprando Bitcoin, comprando, e fala assim, poxa, mas eu estou comprando, o preço não sobe. Não vai subir muito, porque as altcoins estão andando mais do que o Bitcoin, o dinheiro está indo para o outro lado. Isso é giro de liquidez. Todo o mercado faz isso. Todo o mercado faz isso. Então, se eu der uma olhada aqui, olhada no mapa de liquidação aqui, ó, vou botar em 24 horas. Aqui, ó, se observa uma quantidade de liquidação, né, em 115, 116
121,25. E outra lá para cima um pouquinho em 121,200. Então, dá uma olhada aqui em 48 horas para ver. Aqui não tem tanta, vai lá para 113. Mas se eu ficar aqui no tempo mais curto, 24 horas, você vê que injetaram muita liquidez em 115 mil dólares. E aqui tem em 121 ainda. O mercado, como ele está em 119, a parte do imã está mais próximo do 121. Então ele pode ir, liquidar e depois voltar. Fazer aquele pavio que ele vem aqui em cima. Ó. 4 horas é mais fácil observar. Ele pega, vem aqui em cima em 121, liquida e depois volta. Porque para cair ele precisa fazer um topo mais baixo. E aqui pode ser que ele suba ainda. Então, ó, regiões de 121 e depois regiões de 114, ó, 115, 114, embaixo também existe 113. Então, esse mapa aqui é muito bom para vocês olharem. Bitcoin Counterflow, tá ok? Então, vamos observar o preço do Bitcoin. Ainda não descartei, tá bom? A possível correção para ele fazer para a região de 113, 114 mil dólares. E vamos observar. Fechou um topo mais baixo do que esse daqui de 120. Ele vai fazer aqui, ó, uma tendência de baixa. Porque ele vem aqui em cima, ele testa, não consegue ultrapassar e faz assim. Vem caindo, volta lá e faz aqui embaixo novamente. Bom, então fica observando esse desenho aqui certinho para não perder as oportunidades do Bitcoin. Ok? Se você não compartilhou esse vídeo, não esmagou esse like, não se inscreveu no canal, você é louco. Deixa aí, ative para mais notificações. Tá ok? Então, até a próxima. Ah, outra coisa. Precisou de mentorias? Quer saber de melhores sobre análise gráfica? Manda mensagem no meu WhatsApp no privado, que eu te respondo por lá. Tem um curso excelente de análise gráfica, mentoria de alto nível aqui para você, tá ok? E consultorias também. Me chama lá que a gente conversa melhor. Um grande abraço e até a próxima.